um processo de autossacrifício. É aí que tá o grande exemplo, né, que muitas pessoas elas não conseguem compreender, né, porque, falando assim de forma até didática, né, com algumas pessoas: "Ah, estou liberto, então que me leve para um lugar melhor, que eu Uhum. agora eu E quero tá tudo bem, aproveitar, né". querido, tá tudo bem, porque se você vai para um outro nível, você vai se tornar criadores de universos, criadores de novos planetas, de novas realidades. As missões são incríveis, são muito grandes, né, nos outros níveis. Mas tem certos seres que têm um real compromisso, né? Porque eles foram nossos criadores também. Todos nós, na verdade, participamos na criação do planeta, né? Nessa humanidade. E avatares da cura, esse nome é interessante, o que seria, em que consiste, né? Qual é o modo de ativação? Quais são as conexões, né, que Uhum. são ativadas nesse processo? Em primeiro lugar, Superiores, assim, espirituais? como eu criei esse curso, na verdade, foi assim, durante toda a minha vida, eu fiz estudos parciais de medicina na Federal do Paraná, mas no meio do curso eu já não estava grudando naquilo, eu já estudava homeopatia, fitoterapia, antroposofia, né, medicina antroposófica, e aí aconteceu um monte de coisa na minha vida, eu conheci um francês e eu fui morar na França, no meio do curso, larguei tudo e fui morar na França. E cheguei na França, no segundo dia, no primeiro dia eu conheci uma pessoa que, na época, só conheci, nada a ver, mas 8 meses depois a gente se reencontrou e no final é o meu marido, né? Foi meu marido durante 22 anos, agora a gente se separou, mas foi com ele que eu criei a minha família, né? Os meus 3 filhos, e nisso, no segundo dia eu conheci a naturopatia, que eu nunca tinha ouvido falar, né? No segundo dia em Paris, eu conheci a naturopatia, comecei a fazer o curso de naturopatia, depois eu fiz psicologia, e aí eu cliniquei lá em Zurique durante mais de 20 anos. E nesse ínter, eu sempre era pedido para mim dar uma palestra nisso, ou então eu pensava em criar um curso sobre autoestima de estrangeiro, ou então me pediam, você pode falar sobre perdão, você pode falar sobre morte, você pode falar sobre isso, sobre aquilo, eu ia criando, né, os meus cursinhos, aulinhas, mas sempre de uma maneira assim separada. E aí chegou em 2021, eu ouvi uma voz que falou assim: agora senta e coloca todos os teus conhecimentos em um só. Nesse ínter, em 2009, o Chico Xavier, ele em espírito veio para mim e mandou eu escrever sobre o fim do karma. Eu achava que eu não tinha capacidade para isso, mas ele insistiu, eu não fiz nada, 6 meses depois ele voltou, insistiu que eu tinha que começar a escrever sobre o fim do karma. E aí eu fui escrevendo tudo que eu sabia, eu procurava na internet sobre o fim do karma no budismo, no cristianismo, né, no espiritismo, e as minhas experiências, e fui escrevendo, e aí eu percebi que não só na minha vida, mas na vida de todo mundo, todas as coisas que estavam acontecendo, parecia que estavam acontecendo por um motivo, e eu percebi que era o motivo do fim do karma, né, de poder passar para tudo isso e poder elevar a consciência através das experiências do dia a dia, não apesar das experiências, que eu acho que o pessoal acha, né, que a gente tem que se retrair aqui da sociedade, ir lá numa montanha, ficar lá dentro de uma caverna e ali a gente vai iluminar. E até chegou um momento que eu disse assim, gente, mas é possível a gente iluminar? Estamos vivendo assim no dia a dia, trabalhando com mãe, com crianças e com não sei o quê. E quando eu pensei isso, naquele momento, uma voz me falou, liga a televisão. Eu assim, tá bom, né? Fazia 6 meses que eu não ligava a televisão, liguei, fiquei lá vendo, passando os canais, e eu parei, minha mão parou no canal católico. Eu fiquei olhando aquilo, fiquei vendo propaganda, nada, né? Aí depois de um tempo eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu passar, né, os outros canais. Aí passei uns 3 canais e eu voltei, senti vontade de voltar no canal católico. E quando eu cheguei ali, estava começando um filme da Santa Elizabeth, na Roma, assim, tipo, começo da Idade Média ainda, lá os 1100, não, 300 ou 400 antes de Cristo, depois de Cristo, né? Bem lá no comecinho, quando Roma não tinha mais ninguém, assim, estava vazia a cidade, né? E ela era casada lá com um nobre, e só que ela tinha uma espiritualidade muito forte e ela se trancava no quarto
e ficava lá uma guerra, e uma guerra, era gritos, era não sei o que e tudo, aí ela saía, abria a porta assim, todo mundo assustado, né, olhando para a mulher, e ela lá toda, com a roupa toda rasgada, tudo assim, ó, eu tô lutando contra o diabo, mas tá tudo bem, viu, tá, fiquem calmas, tá tudo bem, eu tô lutando contra o diabo aqui, aí ela voltava lá, tchá, 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 e nisso ela lutou contra todas as suas sombras, contra todo não sei o que, e ela iluminou, e ela é considerada, ela é a única santa católica que virou santa casada, né, no seu dia a dia, tá? Ela nunca se subtraiu. Todos os outros são freiras, são padres, são pessoas, né, que se abnegaram, e ela não. Então, aquilo para mim foi uma mensagem de que sim, agora chegou o momento que a gente tem que fazer isso aqui, na Terra, né? E aí eu comecei a fazer, eu escrevi o livro O GPS Espiritual, né? Na verdade, eu estava escrevendo o livro Fim do Karma, e colocando todas essas experiências de como as pessoas escutavam essa voz interior, que eu vi que era a voz que me guiou a minha vida inteira, para todas as minhas experiências. Então, eu assim, olha, para terminar o karma, ela não acontece assim, você tem que ter uma intenção e uma ligação muito profunda com a tua história, porque é a tua história que vai te levar nesse caminho do fim do karma. E aí eu pensei, como é que eu entrei em contato com essa minha história? Escutando a minha intuição, escutando essas vozes, essas imagens, esses sonhos que eu tinha. E aí eu comecei a explicar no livro como entrar em contato com essa tua voz e como reconhecer e interpretar. E aí, eu já estava assim com umas 150 páginas e muito estudo, e estava me vindo muitos estudos científicos também, do sudário, do corpo arco-íris, de biofotos, de parte de traumas e tudo. Assim, gente, esse livro está muito chato, eu achava que ia ser um livro científico. E aí eu cheguei e falei para o Chico assim, está muito chato esse livro, nem eu vou conseguir ler. Eu falei para ele. Aí ele riu da minha cara e falou, ai, Meire, é que você está escrevendo 2 livros, e o primeiro já está pronto. Como assim? Aí ele me falou, tira toda a parte de intuição, todas as histórias e todas as coisas, eu tirei tudo e o livro o GPS já estava pronto. Olha que E como é eu que fiquei só o trabalhando. Chico apareceu para você? Mas como é que foi? Foi em projeção? Foi projeção, obviamente, projeção né? astral. A primeira vez eu entrei num centro espírita, foi a primeira vez que eu fui realmente no centro espírita. Eu tinha ido uma vez ver uma palestra de 1 hora e fui embora, nem recebi passe nem nada. Era a minha única experiência em centro espírita. E dessa vez, lá em Zurique mesmo, me pediram para dar um curso de autoestima. Aí eu fui lá no centro, era no centro, e tinha um monte de gente ali conversando comigo, e tinha um corredor muito grande, e a minha surpresa, eu olho no final do corredor, tá o Chico Xavier, mas assim, eu vi, né? Daquele jeitinho, peruquinha, tudo? Tudo, só que assim, vinha umas ondas de amor tão forte, vinha em ondas, que batia aqui e dava vontade de chorar. E vinha lágrima no olho, e ninguém via, e eu lá, lutando para não chorar, né? E todo mundo falando comigo. Aí eu vi uma portinha na minha frente, e eu achava que era banheiro, né? Assim, aí eu tenho que ir no banheiro, tá? Aí eu peguei, abri a porta, era uma cozinha. Aí eu entrei de qualquer maneira na cozinha, o pessoal deve ter ficado assim, né? Eu entrei de qualquer maneira e o Chico estava ali na minha frente. E eu olhei para o Chico e falei, Chico, porque quando vinha aí essas ondas, vinha muita informação também. Assim, Chico, se a gente é tão próximo, por que eu nunca fui espírita antes? É a primeira vez que eu estou vindo. Aí ele disse, Meire, você ia trazer mais do mesmo, e você tem uma nova mensagem para trazer. Eu disse, que mensagem? Foi aí que ele falou, você vai falar sobre o fim do karma. Eu disse assim, eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, né? Eu era uma terapeuta lá no meio de Zurique, sabe? Aí ele disse, começa a escrever. Aí aí saiu o GPS, e eu fiquei 2 anos, porque foi tão difícil fazer, porque eu fiz tudo, edição, capa, lançamento, tudo fui eu que fiz. Então eu tive um pequeno burnout, né, com isso. Aí fiquei 2 anos sem querer nem tocar em livro. Aí depois de 2 anos, em 2014, ele chegou e disse assim, cadê o livro, Fim do Karma? Agora você tem que escrever. Aí eu comecei a escrever, levei 3 anos, né? Em 2017 saiu do Fim do Karma. Só que no momento que eu fui escrever, eu achava que ia escrever um livro científico. Na hora de começar a escrever,
teve uma história que começou a surgir na minha mente, só que é uma história que pegava todos os meus conhecimentos, o que eu tinha pesquisado e tudo, e aí saiu um romance. E eu até perguntei para eles, porque eles falaram, você não vai escrever um livro científico? Eu disse assim, por que não? Porque eu achava que ia ser, né? Ele diz assim, porque senão você vai ficar presa só nas discussões, que isso não foi provado, isso foi provado, isso é mentira, e não sei o quê, e as pessoas não vão ouvir a mensagem. E é a mensagem que elas precisam ouvir. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.